Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Ó, Ricardo. O ao vivo é isso. Quem está aqui conosco é o Dr. Kennedy Costa. Seja bem-vindo mais uma vez para o nosso quadro Corpo e Mente em Harmonia, não é isso? Bom dia, Juliane. Bom dia a todos que estão conosco. É um prazer imenso sempre estar aqui contigo no Top Saúde, nesse quadro Corpo e Mente em Harmonia. Isso mesmo, o prazer é todo nosso. O Dr. Kennedy traz tantas informações necessárias e também um pouco desconhecidas, né? Não é tão disseminada e a nossa intenção é disseminar tantas informações necessárias sobre saúde e bem-estar através de todas essas especialidades dele. Quem está vendo aqui o que é isso? É uma coluna, minha gente. Vamos falar de RPC. O que é RPC, Dr. Kennedy? Muito bem. A sigla é bem parecida. Existe a RPG, que é a reposição postural global, que também é interessante para tratamentos da coluna. E nós vamos falar aqui agora sobre RPC, reflexo punturamento na coluna. É uma técnica que aplica uma média de 240 pontos num mapa que existe na coluna vertebral, e essa técnica ela promove o alívio imediato. Eu estou dizendo que é imediato da dor na coluna. Isso tem uma ligação com o sistema nervoso. Inclusive, essa técnica foi criada por mim. Nós estamos preparando um documento para registrá-la. Vamos publicar numa revista internacional. E muitas pessoas que poderão estar nos ouvindo agora já conhecem esse trabalho que nós fazemos aqui em Picos e também em outras cidades de outros estados. Nós fazemos esse trabalho já há muitos anos. Na prática, ele já funciona. Isso é uma coisa comprovada. E nós desenvolvemos a explicação científica para esse método. É por isso que ele vai ser registrado, publicado numa revista científica dos Estados Unidos. Já estamos tomando todas as providências para isso aí ficar legalizado. E muitos já conhecem esse trabalho, sabem que eu não estou exagerando. Você que está nos ouvindo, quer fazer um teste, é 0800. Basta ir lá no Centro de Terapias Naturais, sentado numa cadeira, nós faremos esse procedimento e a dor é aliviada imediatamente. Agora nós estamos falando aqui que é dor na coluna. Chegam pessoas com a dor no joelho, eu quero a dor tal. Para a dor no joelho não vai servir. Ela serve para relaxar, para acalmar o sistema nervoso em si, mas o objetivo do RPC é promover o alívio imediato, repito aqui, o alívio imediato da dor na coluna. É mais rápido do que você tomar uma injeção. Dr. Kennedy, por que é imediato? Porque o mistério é esse, né? É um passe de mágica, digamos assim. É como se fosse um passe de mágica, mas é real, é verdadeiro real. E funciona. Se alguém que fez estiver nos ouvindo agora, poderia confirmar isso aí. Mas quem quiser confirmar pessoalmente, na prática, é só nos procurar. É imediato, é mais rápido do que uma injeção. E um detalhe interessante é que ela não só promove a analgesia da dor, mas ela também promove a desinflamação dos músculos e principalmente os nervos da coluna e deixa a coluna mais flexível para nós fazermos a outra técnica que nós iremos citar aqui, que é o alinhamento vertebral, uma técnica milenar, mas que ela tem outros nomes criados recentemente por outras profissões, mas de qualquer maneira são técnicas. O alinhamento vertebral é uma técnica que já existe. Mas, no caso, por que o alívio é imediato? Vai num ponto exato de que vai causar essa analgesia. Eita, minha gente, eu estou com a língua presa. Por que acontece isso? Veja bem, eu fui até orientado por o meu advogado lá nos Estados Unidos para eu não explicar tudo, como funciona com os detalhes. Então faz uma explanada bem... Só depois que tiver já registrado, né? Obrigada. Muito bem. Por que tanto segredo? Não é segredo, é apenas porque eu vou ficar conhecido como o pai da técnica. Cuidado, né? Só tomar mais cuidados. Mas esses 240 pontos irão ativar um sistema de analgesia que tem uma ligação com o cérebro. O segredo é isso aí. E ele também funciona através de magnetismo, porque eu vou usar duas peças, eu preciso estar sem nada que tenha bateria, porque a bateria também tem um campo magnético. Eu vou acertar esses 240 pontos sem olhar. Por cima da camisa mesmo eu acerto os pontos. No caso, você usa algum aparelho, Ou eu uso só duas peças na mão. Duas peças. E vão servir como um positivo e um negativo.
Que interessante. É interessante. Muito. De olhos fechados dá para acertar. Inclusive, já dá até para ter uma avaliação da coluna. Se está muito inflamada, se está muito desalinhada. Quanto mais desalinhada a coluna estiver, maior é a alteração nesse mapa dos pontos que aparecem na coluna. Então, eu já percebo pela movimentação da minha mão. Ela sai do padrão. Existe alguma contraindicação? Certo tipo de pessoas que não possam fazer, no caso, esse alinhamento, no caso, é o RPC mesmo, né? O alinhamento é o RPC, não estamos no alinhamento. Existe alguma contraindicação para alguém que não possa fazer o RPC? Não há contraindicação. Até já usei essa palavra aqui para outras explicações. Há impossibilidades. Por exemplo, quando é que o RPC não funciona? Quando uma pessoa toma uma injeção para aliviar a dor, ela prejudica essa comunicação que nós temos da coluna com o cérebro. Então, não é nem contraindicação, é impossibilidade ou diminui o efeito. Qualquer pessoa poderá fazer esse tipo de procedimento. No caso, o corpo tem que estar limpo de medicações para que não, possa... Principalmente analgésico. É porque o analgésico diminuirá o efeito do RPC. Ele não neutraliza, ele diminui. Então, muitas pessoas ligam: olha, eu estou aqui morrendo com a dor nas costas, não consigo me levantar, eu estou querendo ir aí. Primeira coisa que eu pergunto: tomou algum remédio? Não tomei, então venha sem tomar mesmo, é melhor, porque o efeito é mais rápido. Tomando o medicamento, o efeito é reduzido. Mas, no caso, a dor passa ali, mas ela vai voltar, ou sana mesmo a dor, ou precisa continuar fazendo, como é que é? Veja bem, na maioria dos casos, a dor some 100%. Em alguns casos, 80%, 90%, 95%, e passa vários dias sem doer. Só que isso aí é um detalhe. Isso aí não significa que a coluna já alinhou, então ainda não tratou a causa. É necessário fazer o destravamento da coluna, o alinhamento vertebral, a harmonização do sistema neuromúsculo esquelético. Isso aí é um procedimento que vai viabilizar o próximo procedimento, que no caso será o alinhamento vertebral. Então não quer dizer que porque fez uma vez nunca mais vai sentir dor, mas pode passar vários dias sem sentir. Então, o RPC precede o alinhamento, né? Para se fazer um alinhamento, é necessário primeiro passar pelo RPC para poder fazer isso com sucesso? É muito mais prático, o alinhamento vertebral durará menos tempo, porque a coluna estará mais flexível, a musculatura mais relaxada, e não fica melhor de fazer. Então, inclusive, o número de sessões para alinhar a coluna diminui quando é feito o RPC. Que interessante. A coluna vai ser para falar do alinhamento, né? Aqui é só para mostrar direitinho o que é uma hérnia, alguns principais nervos, as regiões da coluna. Só que eu queria lembrar aqui um detalhe, ainda saindo do RPC e ao mesmo tempo falando do alinhamento vertebral. Nem todas as pessoas poderão fazer alinhamento vertebral. Olha aí. Uma pessoa que tem osteoporose, por exemplo, que os ossos já estão desmineralizados, uma palavra mais fácil, menos assustadora, seria a gente, em vez de falar osteoporose, falar de desmineralização óssea. Os ossos estão sem minerais, principalmente estão se desgastando, não é isso? Estão ficando fracos, porosos, se desgastando. Nesse caso, não é aconselhável o alinhamento vertebral, porque você poderá, no caso amassar, comprimir uma vértebra, e se isso acontecer, tem que usar uma prótese. Então, nós temos todo esse cuidado. Pessoas que já têm osteoporose e que não é possível fazer o alinhamento vertebral, nós fazemos apenas o RPC com mais frequência, porque o RPC, ele deixa a coluna mais flexível. Então, fazer RPC e fazer alguns exercícios, ou principalmente natação, também contribuirá para que a coluna seja alinhada, mesmo sem que seja feito o alinhamento vertebral. Que legal. O RPC, por si só, já contribui para o alinhamento, só que numa escala bem menor. Então, para quem não pode fazer o alinhamento vertebral, por conta da idade, que tem a osteoporose, por exemplo, é recomendado o RPC com a frequência maior. Dr. Kennedy, nós finalizamos o bloco passado falando sobre o RPC. Há quanto tempo você trabalha com isso? Porque foi desenvolvido por você, né? Há quanto tempo foi desenvolvido? Quanto tempo você trabalha com isso? O RPC é uma técnica que já tem quase 10 anos que foi criada.
Mas tem a questão da comprovação científica, explicação científica, e se demorou mais um pouco. Mas ela já tem 10 anos de existência. Já o alinhamento vertebral, que é o assunto desse bloco agora, eu já tenho mais de 30 anos que eu faço alinhamento vertebral ou quiropatia. Quiropatia e tem a quiropraxia, né? Também tem essa outra denominação, é a mesma coisa? Qual a diferença? São parecidos. É porque a quiropraxia é um termo que foi utilizado recentemente para outros profissionais da saúde para usarem uma técnica que já existe há milênios. Então, geralmente é o médico que utiliza a quiropraxia e outros profissionais de saúde. Mas o nome mais antigo é a quiropatia. Quiropatia, né? E em que consiste a quiropatia? O que de fato é? A quiropatia é o uso das mãos para tratar problemas de saúde, nesse caso especificamente o alinhamento da coluna, que é o alinhamento vertebral. Nós, como falamos, o RPC, ele ajudará, facilitará o tratamento para alinhar a coluna, porque deixa a coluna flexível, para de doer, desinflama e assim por diante. Então, o que seria esse alinhamento vertebral? É um conjunto é uma técnica que tem um conjunto de manobras que variam de pessoa para pessoa, e essas manobras têm o objetivo de harmonizar o sistema neuromúsculo esquelético. Quando sua coluna está desalinhada, um lado da coluna, ou uma musculatura, mais especificamente falando, ela se desenvolverá mais do que o músculo do outro lado. Então, a gente identifica isso na avaliação, o RPC também ajuda a identificar isso aí, e no próprio tratamento nós vamos fazendo essa harmonia, procurar aquela posição melhor para que a coluna destrave, se alinhe e a musculatura que está sendo forçada em excesso, ela deixe de ter essa sobrecarga, e a outra que não estava sendo muito solicitada, passe a ser solicitada pela movimentação. E com isso nós vamos harmonizando esse sistema neuromúsculo esquelético. Isso varia, pode ser uma sessão, pode ser 3, 4, 5, vai depender do problema e da duração do problema. Aliás, e se o problema é crônico, um problema que surgiu há 6 meses, 1 mês, é fácil de resolver. Mas um problema que já tem anos ou décadas, fica mais difícil, mas é possível fazer o alinhamento. Nem sempre se consegue 100% de alinhamento. Pode ser 90%, pode ser 80%, mas uma coisa é unânime, todas as pessoas deixam de sentir dor. Isso é importante, se deixar de sentir dor. Você falou da quantidade, talvez da quantidade de sessões, né? Porque é uma coisa relativa, vai depender do paciente, do problema de saúde dele, da né? idade. Da idade, é uma coisa bem relativa. Voltando só lá para o RPC, que eu ia perguntar, mas esqueci. É possível fazer quantas sessões de RPC? Tem limite? Não pode fazer sempre? Tem alguma restrição em relação a isso? Não há limites para fazer a sessão de RPC. Vai chegar um momento que você não precisará mais. Tem pessoas que fazem apenas uma e já resolveu. Outras precisam de 10, de 20. Lembrando que a sessão de RPC dura no máximo 2 minutos. É muito rápido. É muito rápido. Então a gente dá um tempinho, geralmente 30 minutos, e faz uma nova sessão que é para potencializar o efeito do RPC. Porque potencializar não quer dizer que só vai passar a dor na segunda sessão. Já passa na primeira. É potencializar para deixar a coluna mais flexível, mais maleável. Os ossos têm que estar robustos, duros. Quem deve estar flexível, mole, são as articulações. É isso que a gente faz, deixar as articulações flexíveis. E o RPC, primeiramente, faz essa analgesia, isso tem uma explicação científica. Depois disso aí vem o processo anti-inflamatório. Como a coluna já estará liberada, fica muito mais fácil de fazer as manobras. Inclusive, um detalhe importante, que antes, porque lembrei disso agora, uma sessão da coluna, para alinhar a coluna, tinha casos que ela passava mais de 1 hora. Meu Deus, demora então, mesmo muito. com o ar-condicionado ligado, tinha pessoas que eu já levei até 1h30 para fazer uma sessão de alinhamento da coluna. E cansava. Então, aumentando essa clientela, o dia ficava curto para atender tanta gente. Então, eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para encurtar esse tempo. Foi onde me veio a ideia e eu criei essa técnica chamada RPC.
Então, esse tempo que poderia ser 1 hora, ele baixa para 30 minutos. Tem casos que é só 20 minutos para alinhar a coluna. Quando reduziu isso, metade do tempo. Às vezes até mais. Há casos que reduzem 3 vezes o tempo. Olha no só. mínimo, reduz a metade. No mínimo. Otimiza, né, o tempo e as pessoas também não precisam ficar lá tanto então, tempo. É possível atender 2 a 3 vezes mais clientes por dia por conta do RPC. E às vezes a pessoa está sem tempo, né? Tem um monte de coisa para fazer e ficar lá 1 hora. E dói o alinhamento, era outra pergunta. Já vai estar... já tem feito o RPC, já aliviou aquela dor. Então, a probabilidade de doer o alinhamento já reduz também. Sim, muito interessante essa questão que você colocou aqui, porque as pessoas têm medo. Como é que eu vou fazer uma manobra? Porque aperta, estica, puxa, encolhe, isso deitado numa maca especial, né? Adequada já para o meu tamanho, né? E tudo mais. Se ela for alta demais, me atrapalha para fazer. Se for baixa demais, eu tenho que me curvar. Então, tem que ser na altura que seja favorável para mim fazer o procedimento. Mas aí, uma coisa interessante para você que está me ouvindo. Já pensou você com a dor, você não consegue levantar, não consegue sentar, não consegue levantar o braço? Como seria possível fazer uma sessão de alinhamento vertebral se mal consegue se mexer e na sessão aperta, estica e puxa, encolhe e tal? Torce, faz o RPC, para de doer e a gente faz a sessão numa boa. Olha só, então... Quem já fez sabe, eu não estou exagerando, isso é real, é científico. Então, já, como falei, é um precedente para alinhamento, o RPC, para dar uma aliviada nessa dor. E sempre que fizer o RPC é porque, de fato, necessita fazer esse alinhamento ou nem sempre precisa? Você pode repetir a pergunta? No caso, a pessoa que faz o RPC, vai lá para o RPC, eu estou sentindo muita dor na coluna. Como o RPC precede o alinhamento, quer dizer que quem faz RPC necessariamente vai precisar fazer também alinhamento, vai ter algum problema que precise alinhar a coluna? Veja bem, o RPC, inclusive, lá faz até uma fila, porque é rápido, né? Já, independente de pandemia, a gente procura fazer logo para não estar aglomerando muita gente. O RPC, assim, é um procedimento rápido. Então, tem pessoas que estão fazendo o RPC se preparando para fazer um alinhamento vertebral, que às vezes já faz no mesmo dia ou em outro dia, precisa fazer algumas sessões antes, isso varia de acordo com a idade, mas... tem pessoas que só precisam de uma sessão. Há pessoas idosas que têm a coluna um pouco desalinhada ou muito desalinhada, que fazem uma sessão de RPC apenas uma vez por mês. Ficam 30 dias sem sentir dor. Sem sentir dor nenhuma, né? Acontece. Tem outras que com uma semana já está começando a sentir, porque o desalinhamento já é mais acentuado. Então, cada caso é um caso. Mas o que eu quero destacar aqui é que mesmo pessoas com a idade mais avançada conseguem passar várias semanas e até mais de um mês sem sentir dor. Pode ser feito só para aliviar, para destravar, porque tem problemas na coluna que não é necessariamente ela desalinhada, ela está travada. Faz o RPC, com uma média ali de 15 minutos ou menos, já destrava a coluna, já está encerrado o tratamento. Era isso que eu queria saber. Tem casos que só uma sessão resolve. Que o RPC nem sempre é obrigatório fazer o alinhamento, não é isso? Tem casos que só o RPC já é o suficiente. Ah, interessante. Falamos de quem pode fazer, no caso, normalmente criança não se tem problema de coluna, né? No caso, qualquer tipo de dor na coluna pode-se fazer o RPC. Eu estou com a dor na lombar, eu estou com a dor aqui. Qualquer pessoa com qualquer tipo de dor na coluna pode fazer o RPC? Com certeza, tanto o RPC como o alinhamento vertebral, seja na lombar, na torácica, na cervical, inclusive hérnia de disco. Eu trouxe aqui olha só, que interessante. O esqueleto aqui, mostrando uma coluna. O que é o disco? O disco é um amortecedor que está entre uma vértebra e outra. Eu vou virar aqui para ficar melhor para vocês verem. Ah, foi bom, segura aí. Entre uma região cervical, região torácica, região lombar. Entre uma vértebra e outra, nós temos um disco. Esse disco, devido ao desalinhamento da coluna e à pressão, ele começa a estufar para fora, tem um abaulamento de um lado em relação ao outro. E com o tempo, esse disco vai se desidratando e o núcleo pulposo dele vai ser exposto para fora. É o que a gente chama de hérnia de disco. Aí a hérnia aparece, ela vai comprimir o nervo, que geralmente é um nervo que desce para a perna,
nessa região. Então, quando esse disco ele estoura praticamente, ele faz pressão no nervo e a gente sente uma dor que pode irradiar até lá no pé. Ela vai descendo, vai ampliando com o tempo. O que seria RPC? Faz o RPC, para de doer. Aí nós vamos começar com a harmonização. Olha o nome harmonia de novo aí, né? Corpo e mente em harmonia. E também existe a harmonização ou harmonia do sistema neuromúsculo esquelético. Então, com essa harmonização, a hérnia de disco, ela regride 90%, tem casos que regride até 100%. Mas o que é que a gente faz? Já na primeira sessão, o indivíduo vai deixar de sentir dor, porque a hérnia regrediu. À medida que ela regride, ela desencosta do nervo e não vai doer mais. E há casos que ela some 100%. Eu comecei a fazer alinhamento de coluna em 1989. Até hoje, só há 3 casos em que não foi possível fazer o alinhamento vertebral. E quais foram eles? O que aconteceu? Eu acho que dá para ver aqui, não sei se tem como ampliar um pouquinho. Aproxima um pouquinho, Ricardo. Tem como ampliar, aproximar? Ricardo vai aproximar para vocês poderem enxergar melhor. No caso aqui, né, Dr. Kennedy? Isso. Na aproximada, Ricardo. Pronto, eu acho que já dá para ver aqui, ó. Muito bem, ó. Isso aqui seria uma hérnia de disco. Aqui é o disco, aqui são as vértebras. Devido ao desalinhamento, há uma compressão mais de um lado do que do outro. O caso que não teve mais jeito foi porque essa hérnia, ela saiu tanto que ela desceu, ela ficou pendurada. Então aí acabou toda a flexibilidade do disco, desidratou completamente. Então, nesse estágio aqui, que já é uma de disco chamada de extrusão discal, a gente consegue fazer ela regredir. Então, antes de ser uma hérnia, a expressão utilizada seria o abaulamento discal, depois se torna uma protusão discal e, por último, uma extrusão discal. A extrusão discal, ou a hérnia de disco, é mais difícil de ser tratada, mas ela regride também. Mesmo que ela não regrida 100%, olha, veja como eu tenho coragem de dizer isso aqui, ó, eu garanto que a dor some. Mesmo sem ela sumir 100%. Porque ela desencostou do nervo. Mesmo uma hérnia não sumindo 100%, a dor vai embora. Isso é um fato concreto. Quem já foi lá no centro de terapias aqui em Picos, conhece. Isso aí funciona de fato. Então, você que está sentindo dor nas costas, venha conhecer o RPC. É 0800 para você conhecer mesmo. Eu vou lá conhecer. É rápido. Agora já o alinhamento precisa de um tratamento. Aí um detalhe interessante, as pessoas, uma pessoa jovem, porque falar de jovem, o espírito é que tem que ser jovem, né? Mas dependendo da idade e do histórico do indivíduo, para fazer o alinhamento vertebral, é necessário fazer um exame iridossomatológico. Tem esse detalhe aí também. Outra coisa que eu vou fazer, doutor. De acordo com a idade, muito bem. De acordo com a idade, não precisará fazer esse exame iridossomatológico, porque o exame vai mostrar a questão de musculatura, quais são as substâncias que estão no seu corpo que causam dor, o que é que falta no seu corpo para eliminar a dor. Então, tudo isso vai ser feito no exame iridossomatológico. Então, a gente precisa também fazer essa avaliação. Não é em qualquer idade. As pessoas mais jovens não têm necessidade de fazer o exame iridossomatológico para fazer o alinhamento vertebral. Mas as pessoas com a idade mais avançada, geralmente a partir dos 40, é preciso. Pode acontecer que não, mas passou de 50, obrigatoriamente tem que fazer o exame iridossomatológico, porque a gente precisa de uma avaliação mais completa para poder manobrar, que eu não posso fazer um tratamento para agredir uma vértebra. Tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser feito com responsabilidade. E no caso da hérnia de disco, a gente vê pessoas ficarem incapacitadas, né? E não conseguirem andar, ou então andar com muita dificuldade por conta de algo que... Eu lembrei aqui, você falar de incapacidade, tem uma pessoa que... como é que está o tempo aí, hein? A gente finaliza já. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa, eu não vou citar o nome porque não é o caso, né? Precisar fazer o tratamento da coluna e ia fazer uma perícia no INSS. Aí eu dei o exemplo, eu digo, olha, se você fizer o tratamento aqui, você não vai passar na perícia.
E realmente, ela fez o tratamento, deixou de sentir, e quando chegou lá não tinha mais nada. Olha só. Isso a pessoa sabe, o cliente sabe, porque ele deixou de sentir dor. Eu estou só dando aqui um exemplo, que quando foram feitos novos exames, o problema não existia mais. Então, realmente, não precisou da perícia. Foi bom, ele pode trabalhar, não está precisando, está aposentado, né? E assim por diante. Tem vários casos, inclusive profissionais da saúde, por exemplo, dentistas também, que passaram por esse processo. Mas, para todos os efeitos, a minha recomendação é que o quadro é corpo e mente em harmonia. A coluna, os nervos, os músculos também precisam estar em harmonia para que você tenha saúde. É muito complexo o corpo humano. É bem profundo. Tem recado, Ricardo? Tem recado dos telespectadores. Vamos conferir aqui. Obrigada, Ricardo. Dona Maria dos Humildes, Adão Neto e Luarte, né? Luarte? Luarte Papelaria. Excelente profissional. De fato, Dr. Kennedy é um excelente profissional e traz essas informações que muitos de nós não conhecemos e é necessário expandir, explanar para que as pessoas possam conhecer todas essas temáticas e também poder partilhar com os outros, né? Você que está nos assistindo ao vivo pode compartilhar no canal, o link do canal do YouTube e mostrar para outras pessoas sobre o RPC, que é algo que de fato traz esse alívio imediato às dores na coluna. Quem não quer, né? Porque quem já sofreu com dor na coluna sabe, doutor Kennedy, é brabo o negócio. A gente vai ter que ficar por aqui porque o tempo já extrapolou, mas eu agradeço mais uma vez. A gente se vê logo, né? Em breve. Próxima semana vai estar viajando, né, doutor Kennedy? Próxima semana nós estaremos no Rio Grande do Sul, fazendo o atendimento para lá também. Porque é uma requisitada, ele roda o Brasil todo, minha gente. Muito Sim. bem, então o meu conselho para vocês é esse: façam um teste, não tome um medicamento para dor, faça o RPC, faça o alinhamento vertebral, que é rápido, não é um tratamento demorado. Funciona, é só nos procurar aqui no Centro de Terapias Naturais, em Picos, arroba lá Júnior, arroba Dr. Kennedy, arroba Kennedy, Isso, Costa, terapeuta, lá você pode tirar dúvidas, pode entrar em contato e marcar caso você queira fazer o RPC ou alinhamento vertebral, né? Dr. Kennedy, eu agradeço mais uma vez, obrigada pelas informações.